E a gente, hoje eu irei explicar, né, falar sobre a nossa independência que houve em 1822, o que causou a nossa independência. Teve vários eventos, como ocorreu em 1808, com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, por conta que que a família real estava fugindo das tropas francesas de Napoleão, que estavam ocorrendo as guerras napoleônicas na Europa. E também aproveitando esse negócio de explicar a nossa independência, as causas dela, também vou explicar o que é uma independência, para poder facilitar, né, o entendimento sobre esse evento que marcou a nossa história e deu início a várias épocas do Brasil, como o Brasil Imperial, o Brasil da República Velha e outras coisas, até a República que chegamos até hoje. Mas vou explicar só as causas da nossa independência e também explicar o que é uma independência para entender. Beleza? Então, bora lá! O que é independência? Bom, a independência ela permite que qualquer estado seja independente e não fique pagando impostos ou tributos para outro estado e não fique dependendo daquele estado. Essa noção surgiu após a declaração de independência dos Estados Unidos, que houve em 1776, que também se iniciou uma guerra com a Inglaterra, por causa que a Inglaterra não estava querendo perder os Estados Unidos, obviamente, e começou uma guerra muito longa. E após a independência dos Estados Unidos, muitas colônias que tinham na América, né, muitas das colônias que tinham por aí, né, durante lá para América Latina, para o resto da América, viram isso e começou a surgir movimentos de independência lá para o século XIX, lá para o início do século XIX, e que muitos desses movimentos geraram conflitos e conseguiram suas independências, né, conseguiram fazer que vários países aqui da América do Sul, também da América Latina, conseguissem sua independência. Conseguissem a sua independência, só que o problema é que, obviamente, isso vai gerar uma guerra entre o colono, né, o país europeu que colonizou aquela área, e o país novo que surgiu, né, que declarou sua própria independência. Isso fez várias guerras bem sangrentas aqui na América do Sul. A gente também teve uma guerra de independência. A nossa guerra foi menos sangrenta, mas não tira o fato que foi, de certa forma, violenta. Essa guerra não foi tão violenta como a de outros países, mas foi violenta de certa forma. E vou também explicar mais isso. Essa noção quando surgiu após a declaração de independência americana. Só que para uma colônia conseguir a sua independência, ela ou deveria travar uma guerra com o seu colonizador para conseguir sua independência, ou ela fazer uma revolução para conseguir a independência, como ocorreu em alguns lugares, mas a maioria das vezes sempre dava conflito, guerra, essas coisas assim, na maioria das vezes. E só por meio da guerra, os seus colonizadores deixavam eles serem independentes, ter sua própria política, sua própria economia e outras coisas, entendeu? A independência política se estendeu para vários países do mundo. Contudo, a independência econômica e cultural é algo simbólico, já que estados mais poderosos querem sempre impor as suas condições a outros estados, que acaba fazendo que movimentos políticos progressistas acabam promovendo uma nova independência acima da soberania política. Só que você não pode confundir a independência com a autonomia, já que a autonomia é uma liberdade limitada, onde os estados, por exemplo, pegando um exemplo aqui no Brasil, os estados têm um limite. Eles têm uma liberdade limitada, onde eles não podem fazer o que quiser, as decisões que eles quiserem. Porque, caso algum estado brasileiro, por exemplo, o estado de São Paulo, começa a fazer uma coisa que começa a desagradar bastante o governo federal chega lá e acaba com isso. Diferente de uma independência. Aí, uma independência, ela é quando uma região, um estado, uma coisa assim, ganha ele tem liberdade total. Ele não fica dependendo de outro governo, de outro estado. Não fica mais dependendo, não fica mais tributo, essas coisas para outro estado. Ela tem total liberdade. Pode tomar qualquer estilo de economia, um estilo de política, pode tomar qualquer coisa. Essa é a independência. A autonomia, você ganha uma liberdade limitada, mas ainda mesmo assim você vai ter que pagar tributos ou impostos para um governo central. Só que a autonomia também é boa, que acaba fazendo que o governo central tenha menos poder, porque se um governo central tem muito poder,
ele vira meio que um governo autoritário, né? Você não tem mais a liberdade de fazer o que você quiser. Agora, a autonomia, ela ajuda o Estado a ter uma liberdade econômica maior, né? Terem uma liberdade maior. Você não pode ter, tipo, uma liberdade total, porque isso aí não é autonomia. A autonomia é uma liberdade limitada. A independência é uma liberdade total. Você não pode confundir essas coisas. Entenda bem essas diferenças entre autonomia e independência. Não confunda essas coisas, beleza? A independência do Brasil foi declarada em 1822. Esse evento está diretamente ligado aos eventos que aconteceram em 1808, quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil fugindo das tropas de Napoleão. E no momento que a família real chegou aqui no Brasil, né, veio aqui morar por um tempo escapou, né, das tropas de Napoleão, o Brasil começou a experimentar um grande crescimento econômico e comercial, começou a experimentar um gostinho de prosperidade, né, que o Brasil não sentia, nunca sentiu um gostinho. Com o passar do tempo o Brasil foi desenvolvendo muito rápido com o passar do tempo. Isso acabou colaborando para a nossa independência em 1822, eventualmente. Como Dom João VI estava no Rio de Janeiro, ele aproveitou e construiu vários portos ali para fazer o comércio com os ingleses, já que Napoleão tinha feito, acho que podemos dizer, todas as nações que eram aliadas da França não poderiam comercializar com com a Inglaterra, já que a Inglaterra era inimiga da França. Aí como Portugal tava... Esse bloqueio que Napoleão fez na Europa equivalia, obviamente, só pra Europa. Aí como a família real veio aqui pro Brasil, e Dom João VI aproveitou que, né, tava bem distante, assim, né, aquele embargo não fazia efeito também na América do Sul, então começou a comercializar com os ingleses no Rio de Janeiro, né? Começou a comercializar, e isso ajudou os ingleses lá nas guerras napoleônicas. Olá, desculpa eu tá aqui, eu sei que vocês não gostam de mim e querem o Eduardo, mas ele foi dar uma cochilada pra descansar e ele falou pra mim que o vídeo agora está nas minhas mãos, então decidi fazer essa parte do vídeo no lugar dele, beleza? A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820 e foi organizada pela burguesia portuguesa inspirada em ideais liberais. Um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do Império Português. Outra reivindicação importante dos portugueses foi a exigência de restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Essa exigência causou grande insatisfação no Brasil, uma vez que demonstrava a intenção dos portugueses em permanecer com os laços coloniais em relação ao Brasil. O rei português, pressionado pelos acontecimentos em seu país, resolveu retornar para Portugal em 26 de abril de 1821. Na viagem de Dom João VI, cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara tornou-se regente do Brasil. O processo de independência do Brasil aconteceu, de fato, durante a regência de Pedro de Alcântara no Brasil. As Cortes Portuguesas, instituição surgida com a Revolução do Porto, tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, como a exigência de transferência das principais instituições criadas durante o período joanino para Portugal, ou envio de mais tropas para o Rio de Janeiro, e a exigência de retorno do príncipe regente para Portugal. Essas medidas, junto com a intransigência dos portugueses, no decorrer das negociações com representantes brasileiros, e do tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse, e reforçou a ideia de separação em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. A exigência do retorno de Dom Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea no Brasil. Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal e, como consequência disso, surgiu o Clube da Resistência. Em janeiro de 1822, durante uma audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro.
Esse documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil. Supostamente motivado por isso, Dom Pedro disse palavras que entraram para a história do país. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Os historiadores não sabem ao certo se essas palavras foram mesmo ditas por Dom Pedro. De toda forma, esse acontecimento marcou o dia do fico. Os historiadores afirmam que, em janeiro de 1822, ainda havia um desejo em muitos em permanecer o vínculo com Portugal. A sucessão dos acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis por excitar no Brasil a ruptura com Portugal, uma vez que, como mencionado, isso não era certo em janeiro de 1822. Ao longo do processo da independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro. O rompimento ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822, foi decretado Cumpra-se, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade aqui conforme determinava o Cumpra-se. Além disso, esboçava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país com a convocação de uma Constituinte. A relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram acusados. A ordem, lida por Maria Leopoldina, a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal e, em 2 de setembro, organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro, chamado Paulo Brêgaro, alcançou a comitiva de Dom Pedro, na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo de problemas intestinais, que não se sabe sua origem específica. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com um grito às margens do rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Atualmente, os historiadores não têm evidências que comprovem o grito do Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo da independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com uma guerra de independência e nos meses seguintes acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro, e sua coroação que aconteceu no dia 1 de dezembro. Guerra de Independência do Brasil. Diferentemente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Com a declaração da independência, uma série de regiões no Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo da independência. Eram movimentos não adesistas, isto é, movimentos que eclodiram nas províncias que não aderiram ao processo da independência e que se mantiveram leais a Portugal.